A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do IBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos falar do julgamento de Jesus Cristo, da crucificação e da ressurreição. Cada tópico dedicado a um desses temas e são 3 temas bem extensos, bem profundos, que, do meu ponto de vista, o escritor poderia ter valorizado um pouco mais esses temas e colocado uma lição para cada um deles. Até mesmo porque o Evangelho de João dedica, acho que assim, uns 40% à última semana da vida de Jesus. Então, assim, a ênfase de João é na morte de Cristo. Então, eu acredito que a lição poderia ser bem mais detalhada. Então, assim, eu creio que quem vai ministrar esta lição na igreja vai ficar com tempo bem reduzido para explorar todos esses temas com profundidade. Aqui nessa aula, eu vou seguir aqui a sequência da revista, mas sempre procurando me aprofundar um pouco mais dentro do tema, para que todos nós possamos ter uma compreensão muito mais profunda do sacrifício de Cristo, do que ele fez em prol da humanidade na cruz do Calvário, que ali ele executou o plano de salvação. Na verdade, foi o ápice do plano de salvação. A execução do plano de salvação envolve desde o nascimento até Jesus subir aos céus, a ascensão de Jesus. Tudo que Jesus fez está relacionado ao plano de salvação. E a morte de Cristo foi o ápice desse plano. Ali foi a vitória de Cristo e não a derrota. Então nós precisamos sim enfatizar o sacrifício de Jesus. Sempre que nós pregamos na igreja, sempre que nós falamos de Jesus, sempre que nós falamos de salvação, nós temos que falar do sacrifício de Jesus, do significado desse sacrifício, a importância desse sacrifício para a nossa vida e também da ressurreição. Assim como o sacrifício, a ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé. Nós vamos falar sobre isso nessa lição. O apóstolo Paulo toca nesse assunto lá na carta aos Coríntios. Ele diz ali que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, assim, a nossa fé está fundamentada no sacrifício, na ressurreição e na ascensão de Jesus, que ele intercede por nós até hoje. Então, até hoje, nós somos abençoados pelo sacrifício de Cristo. E se alcançamos alguma coisa, se alcançamos a salvação, é por meio do sacrifício de Cristo. E eu tenho uma tese que não está na Bíblia, mas é uma tese minha, que nós teremos a eternidade para tentar compreender o que Cristo fez por nós e ainda não conseguiremos chegar no entendimento completo. É claro que nós sim vamos crer no sacrifício de Cristo, nós vamos ser beneficiados com o sacrifício de Cristo, mas entender por completo o que ele fez, eu acredito que nós teremos a eternidade para fazer isso. Foi algo maravilhoso, algo assim extraordinário, algo sobrenatural. Muita gente ignora ou minimiza o que Jesus fez na cruz do Calvário, mas eu defendo a ideia que aquilo ali foi algo super, hiper, mega complexo, de tal forma que a nossa mente não tem a capacidade de compreender por completo. A gente crê, a gente acredita, mas a gente não tem essa compreensão e na eternidade ainda vamos procurar aí entender melhor o que Jesus fez por nós. Bem, vamos lá, vamos começar aqui a aula, só abrindo um parêntese sobre a postagem da aula. Eu peço perdão aos irmãos que estão acompanhando o IBD em Foco e sempre estão pedindo para que eu poste a aula no começo da semana. Esta semana eu até me organizei para gravar com antecedência. No entanto, devido ao feriado, fiz uma viagem e esqueci o microfone. E aí não tem como gravar sem o microfone, o áudio não presta, fica ruim, fica com ruído, fica baixo. Então eu preciso do microfone, eu tenho um microfone profissional que eu gravo a aula para ficar com um áudio muito bom. Então, assim, eu tive que voltar de viagem para gravar o vídeo e aí só consegui gravar sábado, já é sábado, quase meio-dia, estou gravando esse vídeo. Vou postar aí sábado à tarde ou à noite. Eu sei que ficou muito em cima, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Peço a oração dos irmãos para que eu possa me organizar melhor e gravar com antecedência. É muito trabalhoso e também é um tema que eu particularmente gosto muito. Então, assim, eu não vou ministrar um tema desse sem estudar, sem me preparar, sem, enfim, ter uma preparação correta para a ministração. Eu acho assim que quanto mais a gente estuda, mais a gente sente falta de conhecimento, acha que tem que aprender mais, que tem que ir mais fundo. E apesar de ser um tema que eu sempre estudei muito, eu tive que estudar bastante para ministrar esta aula aqui. Bem, é isso, que nós possamos aqui aprender mais
do Senhor Jesus Cristo nesta aula. Essa aula será ministrada com slide em PowerPoint, que você pode usar na sua igreja. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Nós temos aí a assinatura do EBD em Foco, dá direito ao slide de adultos, jovens e vários bônus. E quem não é assinante, acessa os nossos subsídios em vídeo, áudio, PDF e vários conteúdos extras que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo sempre tem o link para acessar o conteúdo extra. Você também pode baixar o nosso aplicativo que está funcionando para celulares Android. Na Play Store você pesquisa por EBD em Foco e você encontra. Se você não encontrar, na descrição do vídeo tem o link do aplicativo, ou você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que lá nós enviaremos o link do aplicativo, tiramos dúvida da lição, dúvidas sobre o conteúdo, qualquer coisa que você precisar pode entrar em contato conosco no WhatsApp. Raramente eu comento aqui, mas você pode também curtir esse vídeo, compartilhar, comentar no vídeo, para que o vídeo possa ter aí mais visibilidade. E também nós temos o Instagram do EBD em Foco. Se você usa o Instagram, pesquise aí por EBD em Foco Oficial, tá? Tem outros EBDs em Focos por aí, mas o EBD em Foco Oficial é o nosso. A gente voltou a postar lá, então vale a pena você conferir a nossa postagem no Instagram. Vamos para o textuário que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. Verdade prática, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Então, Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte, e ele mostra que sim, ele é dono da vida, que ele tem o poder para perdoar os nossos pecados e também para nos ressuscitar no último dia. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 19. Aí aqui tem os versículos quebrados, recomendo você ler o capítulo 18, 19, 20, assim, a leitura completa ajuda bastante ao entendimento aí do texto bíblico. Durante a aula a gente vai ler muitos versículos aqui e também passagens paralelas de Mateus, A gente vai comentar aqui que o Mateus, Marcos, Lucas e João, eles complementam. As histórias elas não são divergentes, elas são complementares. É questão de ênfase. Por exemplo, Mateus e João não fala de Herodes, não fala do julgamento na casa de Herodes. Lucas já fala desse julgamento na casa de Herodes. Então, até mesmo porque Lucas ele dá bastante ênfase ao ministério de Jesus na Galileia, E Herodes comandava na Galileia. Então, é muito importante a gente entender essas nuances aí, essas diferenças nos evangelhos, porque elas são complementares. É questão de ênfase mesmo de cada um. E durante a aula a gente vai ler essas passagens paralelas. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Observe que são muitos temas, a gente vai falar de todos eles aqui e procurar tratar com uma certa profundidade. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Então, Jesus ele veio com uma missão específica e o tempo todo ele está falando da sua morte. O tempo todo, em tudo que ele faz, ele está caminhando para a cruz. Isso aqui é observado em todos os evangelistas. Muita gente fala que os evangelhos são biografias de Jesus. No entanto, os teólogos gostam de dizer que os evangelhos são estilo literário à parte. Não é a biografia, porque a biografia aborda detalhes da vida da pessoa, desde quando a pessoa nasce até quando a pessoa morre. E a história de Jesus não é assim. Lucas fala um pouquinho ali do nascimento, mas depois vai para os 12 anos, depois quando Jesus é batizado por João Batista. Os outros evangelistas já começam logo ali do batismo, Então, já enfatiza os últimos 3 anos da vida de Jesus, que é o seu ministério. E a maior parte dos evangelhos é dedicada à última semana de vida de Jesus. Então, observe que os evangelhos têm um propósito: transmitir a mensagem de salvação. E eles enfatizam a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a ênfase está aqui. Então, os evangelhos não são biografias de Jesus, mas são pregações sobre salvação. E tudo isso que acontece aqui na última semana de vida de Jesus são os temas principais da vida de Jesus, é aquilo que nós devemos, de fato, estudar e enfatizar. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Então, quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo que tudo que ele fez, desde o momento que ele nasceu até aquele momento ali, realmente cumpriu o seu propósito. Está consumado, ele morreu, ele pagou o preço. Então, se está consumado, o preço foi pago, quem crê em Jesus como Salvador tem a garantia do perdão dos pecados. Tópico 1, a prisão e a condenação de Jesus. 1.1, a prisão.
Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Eu achei estranha essa palavra paragem, né? Enfim, Jesus parou no jardim do Getsêmani e ali ele fez aquela oração que é muito conhecida, que está registrada apenas nos evangelhos sinóticos. Quando eu falo evangelhos sinóticos, eu estou me referindo a Mateus, Marcos e Lucas. João não registra aquela oração que Jesus, né, fala com o Pai, ele, né, Pai, passa de mim esse cálice e tal, e Jesus sua sangue e tudo mais, e João não registra. João pula essa parte, nele registra uma oração que é realizada lá ainda no momento da ceia que a gente falou na aula anterior. Bem, aqui, né, é onde acontece a prisão de Jesus. Esse jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia, né? Monte das Oliveiras, Jardim de Getsêmani, era um local que realmente muito arborizado, né? Um local que tinha ali o plantio das oliveiras. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia, e de fato era, porque Jesus estava caminhando para a cruz, ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário, ele faz aquela oração angustiante ali, né, que é registrado nos evangelhos sinóticos, e os discípulos estão tristes, nem conseguem orar, né? Jesus até fala com eles, vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Então, assim, Judas, né, que traiu Jesus, Jesus sabia que isso ia acontecer, Jesus já estava preparando os discípulos para esse acontecimento, porque assim eles não ficariam surpresos, né? Como assim? Judas traiu e tal. Eles sabiam que isso ia acontecer, que ia ter uma traição, não sabia como que seria e nem quem seria. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Vamos detalhar algumas coisas aqui nesse parágrafo. Primeiro, a questão de Judas ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Né? A questão toda aqui é que Judas já era ganancioso, né? Já tinha a questão do dinheiro, ele cuidava do dinheiro. Né? Tem aquele episódio em que, acho que é Maria ou é Marta, não estou lembrado agora, que vai ungir Jesus e Judas reclama, né? Por que não vendeu esse unguento e deu dinheiro para os pobres e tal? Na verdade, ele falava isso porque ele queria o dinheiro para ele, né? Então, assim, Judas já era ganancioso. Então, no caso, ao se vender, né, por dinheiro aqui, no caso, trair Jesus por causa de dinheiro já era meio que esperado, né? Então, a ganância já estava no coração dele. Então, apesar de andar com Jesus, era um homem ganancioso, um homem que pensava muito em dinheiro, né, e que o dinheiro mexia com ele no sentido de levar ele a cometer coisas horríveis, né? E, bem, tem a questão do beijo, né? O beijo é para indicar quem é Jesus. Tinha os soldados romanos, talvez ali alguns não conheciam Jesus, não tinham familiaridade com Jesus. Então, o beijo indica, estava escuro também, né? Então, assim, ele vai beijar Jesus, indicando que aquele ali é o que deve ser preso. Né? E aqui o escritor da revista fala que Anás é o sumo sacerdote. De fato, isso está registrado no texto. Né? Então, assim, mais na frente, no versículo, acho que 24, João diz que Caifás é o sumo sacerdote. E aí surge uma certa confusão, né? Quem é o sumo sacerdote? É Anás ou é Caifás? Vale destacar que sumo sacerdote só existia um. Havia ali os sacerdotes, que trabalhavam no templo, os levitas também, enfim, estavam ali praticamente no mesmo nível, e quem era o líder deles era o sumo sacerdote. O problema é que, nessa época aqui, o sumo sacerdócio não é mais um cargo simplesmente religioso, baseado na lei mosaica, que o sumo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão. Não tinha mais essa organização. Essa organização se perdeu na época do exílio. Quando eles foram para o exílio, voltaram do exílio, e aí foram se estabelecendo na terra, né, o sumo sacerdócio passou a ser um cargo político, até mesmo porque eles não tinham mais independência política. Então, quem dominou a região da Judéia durante o período do exílio foram os persas, depois foram os gregos e, por último, os romanos. Né? Então, como o sumo sacerdote era uma pessoa importante, que tinha um certo poder, então muitas vezes vinha a partir de indicação política. É um detalhe que, se a gente for explorar aqui, tem muita coisa para falar, mas eu não vou entrar muito nessa área. Né? Só dizer o seguinte, que nessa época de Jesus, tinha o sumo sacerdote, que era Anás. No entanto, Anás, ele parece que estava afastado, e o genro dele, que é Caifás, no caso Caifás, era casado com a filha de Anás.
Então Anás é o sogro de Caifás. Então o genro dele que está exercendo essa função de sumo sacerdote. No entanto, Anás tem também uma certa autoridade, um certo poder. É por isso que João fala que Anás é o sumo sacerdote e mais na frente ele diz que Caifás é o sumo sacerdote. Não é que tinha dois sumos sacerdotes. Um, de fato, exercia essa função, né, porque estava lá fazendo, que era o Caifás. Era o líder também do Sinédrio. Né? O Sinédrio era tipo um tribunal judaico. Tinha 71 pessoas e eles tomavam decisões ali. Né? O Sinédrio não podia determinar pena de morte. Então, todas aquelas penas de morte que tinham no Antigo Testamento, o Sinédrio não tinha mais o poder para fazer isso acontecer. Porque somente o Império Romano, no caso o governador romano, que tinha autorização para dar a sentença de morte, que foi o caso de Pilatos, foi o que ele fez, né? Mas enfim, né, aqui está Anás, que provavelmente está afastado do cargo por idade, por motivo de doença, alguma coisa do tipo, mas que tinha uma certa autoridade. Jesus foi levado até ele. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Bem, o escritor da revista, ele faz uma pequena confusão aqui, porque ele diz que depois de Jesus ter sido interrogado por Anás, ele foi levado para Pilatos. Na verdade, ele foi interrogado por Anás, foi interrogado por Caifás, que no caso Anás deve ter sido algo mais ali fechado, né, só entre eles, com Caifás perante o Sinédrio, e depois foi levado para Pilatos. Então, se você ler do jeito que está aqui, né, você pode, né, se confundir um pouco aí, né, porque teve esse meio termo. E tem também um interrogatório que Jesus, né, passa, que é com Herodes. Então, de Pilatos, Jesus vai para Herodes e volta para Pilatos. E eu vou abrir um parênteses aqui para explicar melhor, né, quem era Herodes e quem era Pilatos, né, e, enfim, o que eles faziam ali, né, qual era a função deles. Muita gente se confunde com isso. Bem, vamos lá. Quando Herodes o Grande morre, né, aqui está o mapa da época, tá? O mapa de Israel naquela época. Então, quando Herodes o Grande morre, que é aquele Herodes lá da época que Jesus nasceu, o seu reino é dividido para seus 3 filhos. Tá? Então, a gente tem aqui, o verde fica com Filipe, tá? Essa parte, esse verde escuro aqui de cima, tá? Fica com Filipe. Essa outra parte aqui, meia laranja, fica com Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é o Herodes da época de Jesus, né? É o Herodes que mata João Batista. Então, Herodes Antipas governa a Galileia e a Pérea. Tá? Então, vale destacar que a Galileia é onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, aqui Tiberíades, Mar da Galileia, enfim. Né? Então, Jesus estava no domínio de Herodes Antipas, no caso de governo. Tá? Tinha o Império Romano, tinha o imperador que governava todo o império, mas as regiões menores eram governadas por governadores, no caso eram pessoas responsáveis ali, como acontece nos dias de hoje, né? Então, Herodes Antipas era um governador dessa região. Essa região aqui da Judéia e de Samaria, que é um verde mais claro, tendendo para um azul aqui, ficou com Arquelau. Tá? Então, assim, Arquelau governava nessa parte aqui, né? Então, tem no caso, os 3 filhos aqui, cada um com uma região, né? Aqui a gente tem que entender o seguinte, que Arquelau, ele saiu, ele deixou o poder, o povo não gostava dele, não estava sendo um bom governo, e se não me falha a memória, foi no ano 26 depois de Cristo que ele saiu do poder e o imperador enviou lá de Roma Pilatos. Então, Pilatos era alguém lá de Roma, era alguém que tinha lá uma amizade com o imperador, foi enviado para governar aqui na região da Judéia e de Samaria. Então, vale destacar que Herodes, no caso Herodes o Grande e depois os seus filhos, eles eram dessa região, eles eram de Edom, moravam aqui perto, né? Então, eles governavam aqui. Só que aí, devido a esse problema de Arquelau, ele saiu, veio alguém de Roma, que foi Pilatos, né? E é por isso que Pilatos, ao julgar Jesus, no caso, e como Jesus foi preso em Jerusalém, que fica na Judéia, o representante aqui era Pilatos. Eles pegaram e levaram Jesus até Pilatos porque eles queriam matar Jesus, mas não tinham autorização para isso. O Sinédrio não podia matar, os judeus não podiam matar alguém se não fosse, né, uma ordem, né, de alguém representando Roma. E aí, né, no caso Pilatos, ele fica sabendo que Jesus é da Galileia e ele fala assim, manda esse homem para
Herodes, porque Herodes que é o responsável. Pilatos não queria confusão, né? Então Pilatos mandou Jesus conversar com Herodes. Você pode pensar assim, né? Mas a Galileia está lá em cima, está longe, eles foram para Galileia. Não. Herodes estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então ele foi até Jerusalém e aí Pilatos aproveitou que Herodes estava por lá e mandou Jesus para, né, ser interrogado por Herodes. E Herodes fez um interrogatório meia boca, né, porque na verdade ele só queria matar a curiosidade dele, não queria fazer nada demais, e enviou Jesus de volta para Pilatos. Bem, vamos avançar aqui. Tópico 1.2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Então, de fato, Pilatos não estava entendendo muito bem, porque qual era o problema aqui? Pilatos julgava os casos de acordo com a lei local. Então, tinha a lei romana, que era superior, e tinha a lei local. O Império Romano ele cresceu muito por causa disso, porque ele respeitava as leis locais. O Império Grego, que foi o império anterior, era o contrário, né? Os gregos eles queriam acabar com a lei local, com a cultura local, com a língua local e impor o estilo de vida grego. Já os romanos não. Os romanos eles tinham essa certa estratégia, né, para manter as pessoas ali, né, debaixo do império, comportadinha e tal. Então, essas pessoas elas meio que eram respeitadas em relação às suas leis. Só que Pilatos não viu ali motivo para matar Jesus. Ele viu que, enfim, não fazia muito sentido, né? Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, que foi o que eu já falei, né? Então Jesus foi preso de madrugada, passou aquela madrugada no julgamento. Então, assim, foi uma madrugada bem conturbada, né? Porque os sacerdotes queriam, né? O pessoal que pertencia ali ao Sinédrio queria matar Jesus de alguma forma. Então, eles queriam que isso acontecesse na sexta-feira, que o sacrifício de Jesus fosse na sexta-feira. Então, era isso que eles estavam buscando, né? Porque já estava chegando ali a Páscoa, então tinha que acontecer, né, logo, né, a morte de Jesus. Então, eles ficaram a madrugada nesse movimento todo. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Vamos ler aqui João 18, 28 e 31. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então eles levaram Jesus ali diante de Pilatos, não entrou lá, tal, enfim, né? João 18, 28. João 18, 31 diz assim, ó, disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então, assim, eles queriam matar Jesus, deixaram isso bem claro. Pilatos mandou julgar, né, de acordo com as leis deles. No caso, julgue vocês aí de acordo com a lei de vocês. E é claro, Pilatos sabia, né, que Jesus não poderia ser, né, morto pela lei judaica. Ele sabia disso, que tinha que ser uma ordem direta dele. Mas ele imaginou assim, julguem, façam o que vocês quiserem com ele, só não mata. Né? Então, mas os judeus queriam matar Jesus. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Então, assim, os judeus usaram o seguinte argumento com Pilatos. Este homem diz que é rei. Ele diz que é rei dos judeus. Então, assim, se ele se proclamou rei, ele está sendo contrário ao império e, de acordo com o império, ele deve morrer. E esse foi o argumento deles. E quando eles chegaram para Pilatos, falaram isso e ainda complementaram dizendo assim, nós não temos outro rei que não seja César, ou seja, o imperador. Aí Pilatos falou assim, né, se eu que sou lá de Roma, amigo do imperador, defendo o imperador, né, e esse povo aqui, que deveria ser contrário, está defendendo, então eu tenho que acatar o que eles estão falando. É meio que nesse sentido. Né? Então Pilatos se sentiu pressionado, né, a realmente matar Jesus. E aí ele fez uma troca, né? Ele pegou Barrabás, que era, né, um salteador, né, e perguntou para o povo quem que deveria morrer. Né? No caso, este último, né, que é Barrabás, era um criminoso notório, e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Então, sim, de fato, eles optaram por, né, salvar Barrabás. Há um tempo atrás, eu assisti um filme bem interessante, né, que conta a história de Barrabás. É claro que o filme não é um filme, né, bíblico, no sentido de que a história de Barrabás não é contada na Bíblia. É bem interessante, né? Barrabás, ele é tocado
por essa troca, né, que acontece ali com Jesus, e ele vai procurar saber quem é Jesus. Ele, né, começa essa caminhada de entender o que aconteceu, quem era Jesus. Ele procura Lázaro. É bem interessante o filme. Não lembro detalhes, não lembro se o filme tem alguma heresia, não lembro, tá? Mas nem lembro o nome do filme direito, se é Barrabás, eu acho que é. Mas eu achei bem interessante, porque apesar da Bíblia não dar detalhes da vida dele, é bem provável que ele tenha, né, sido tocado por isso aqui. Mas vamos lá. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então, de fato, o povo estava, né, com ódio no coração, e um ódio baseado na religião. Então, quando a religião ela toma conta do coração do ser humano, o ser humano ele pode fazer coisas horríveis. Por isso que Jesus não veio pregar uma religião. Ele veio pregar um estilo de vida. Ele veio pregar, né, uma mudança no coração, uma mudança na vida do ser humano. Então, assim, é uma mudança interna, não é uma nova religião. Jesus trouxe salvação, libertação. 1.3, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, e posteriormente os soldados romanos, para o humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O escritor da revista, no livro de apoio, ele detalha sobre a coroa de espinhos, diz qual era o material, né, qual era a planta, mas aqui é mais uma questão de realmente tortura, porque a morte de cruz era uma morte de tortura. Muitas vezes a pessoa passava dias em uma cruz. Então não era uma morte rápida, era uma morte lenta. No entanto, Jesus ele sofreu tanto, coroa de espinho, açoitado, carregou a cruz, enfim, foi tanto sofrimento que ele morreu no mesmo dia. E de fato, Jesus morreu, isso foi constatado, né, pelos soldados romanos. Já os outros dois salteadores, eles não morreram na cruz. Eu acho que eles não sofreram tanto antes da crucificação, por isso que eles tiveram as pernas quebradas. A gente vai falar sobre isso mais na frente, vai detalhar mais sobre isso. Mas aqui, só deixando bem claro, né, que de fato Jesus, né, ele foi torturado mesmo antes da cruz. Coroa de espinho aqui, no caso, era uma forma de escarnecer de Jesus, né, porque segundo eles, ali, Jesus estava sendo condenado por ser rei, né, falar que é um rei. Então, se você é rei, você vai usar uma coroa. Mas Jesus deixou bem claro ali para Pilatos que o seu reino não é desse mundo. E depois que Pilatos veio dizer que tinha autoridade para soltar, para mandar matar, Jesus falou para ele assim: nenhuma autoridade você teria se não tivesse sido dado do alto. Ou seja, mesmo você, Pilatos, que está nesse posto aí, você só tem uma certa autoridade porque ela foi dada a você. Tá? Foi Deus que deu essa autoridade para você. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiada que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Então, assim, o chicote, quando acertava as costas, né, da pessoa, arrancava pedaços de pele, pedaços de carne. Então, Jesus levou ali, né, se eu não me engano, 40 chicotadas, né, tem um número que era padrão ali do Império Romano. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. João capítulo 19, versículo 1 e 2. Então aqui está bem claro que eles estavam, né, escarnecendo de Jesus. A veste de púrpura indicava realeza. Somente os ricos vestiam púrpura. Isso está registrado, por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro. O rico vestia, né, uma roupa de púrpura, uma túnica de púrpura. Então, o púrpura era um tingimento muito difícil de conseguir. Somente quem era muito rico que tinha. Então, aqui eles colocaram isso, simbolizando ali a realeza. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, essa passagem de Isaías aqui descreve exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados.
tudo que nós fizemos de errado foi lançado sobre Cristo. Por isso que ele pagou o preço do pecado. Então, assim, Jesus, ele pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. Deus não simplesmente passou um pano nos nossos pecados. Não vou perdoar, vou passar um pano. Não. Deus, ele exigiu que um sacrifício fosse feito. Então, assim, em vez de nós perecermos no inferno por causa dos nossos pecados, Jesus morreu na cruz do Calvário. Passou por tudo isso para pagar o preço, né, e sofreu no nosso lugar. E assim, como Jesus é o Deus Todo-Poderoso, como Jesus não tinha nenhum pecado, o seu sacrifício atinge uma dimensão muito superior. Não foi qualquer um que morreu na cruz do Calvário. Não foi qualquer pecador, não foi qualquer pessoa boazinha, mas ali está o Deus Todo-Poderoso, ali está o Deus Criador dos céus e da terra. Então Jesus, ao encarnar, se torna um ser humano, passa por tudo isso, ele recebe a ira divina, então assim, ele sofre aquilo que nós deveríamos sofrer. Então esse ato de Jesus, de pagar o preço dos nossos pecados, é algo tão extraordinário que nós teremos a eternidade para compreender isso, para compreender o que de fato Jesus fez ali. Lá no céu, ninguém vai poder bater no peito e falar assim, estou aqui porque eu mereço. Não, todos nós que vamos chegar lá, vamos chegar porque Jesus pagou o preço. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. O preço foi pago por ele, foi ele que fez algo por nós e não nós mesmos. Agora nós vamos para o tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Vamos lá, 2.1, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Então, assim, o texto bíblico mostra que, de fato, Pilatos não queria se envolver tanto assim. Ele queria libertar Jesus. Só que, assim, sofreu a pressão do povo e acabou, né, realmente, né, impondo em Jesus o castigo mais severo que tinha ali no Império Romano. Assim, a crucificação era algo tão cruel, era algo tão desumano, que os romanos não crucificavam romanos. E ao aplicar o castigo mais severo, sem saber, Pilatos estava cumprindo ali as escrituras, né? Ou seja, o que a gente leu anteriormente ali em Isaías 53 está cumprindo-se em Cristo através dessa ordem de Pilatos. Isso inocenta Pilatos? Isso inocenta qualquer outro envolvido aqui? Não. Todos eles estão assim com uma certa parcela de culpa diante de tudo isso. No entanto, a gente não pode também ficar procurando um culpado, né? Quem foi o culpado pela morte de Jesus? Foram os judeus? Foi Pilatos? Eu acho que isso é totalmente irrelevante, porque a morte de Jesus era necessária. Então, assim, dizer que os judeus foram culpados pela morte de Jesus, dizer que Pilatos foi o culpado, que não sei quem foi o culpado, isso não faz o menor sentido. Essa morte tinha que acontecer. O pecado existe? Existe, mas a morte de Jesus tinha que acontecer. No caso, o pecado das pessoas envolvidas, né? Então, esse pecado existe, mas essa morte tinha que acontecer. Então, Jesus simplesmente estava cumprindo aquilo, né, que ele veio cumprir. Foi morrer pelos nossos pecados. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então, entregou-lhe para que fosse crucificado. Então, de fato, né, Pilatos dá essa ordem, que ele tinha essa autoridade, e Jesus, né, foi levado para a cruz. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então, Gólgota ou Caveira era o formato do monte quando via ele de longe, né? Então, era como se fosse o formato de uma caveira. Em João 19, versículo 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então vale destacar que era comum os romanos crucificarem pessoas ali. Jesus não foi o primeiro e nem o único. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. E esse local era um local público, porque eles queriam que aquilo ali servia de exemplo. Então, quando a pessoa praticava um crime, alguma coisa, né, que era digno de crucificação, era crucificado de forma pública para que todos pudessem ver e seguir o exemplo. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Por isso que é importante ler os 4 evangelhos, porque eles se complementam.
Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles enquanto o outro zombava de Jesus. Vamos ler o texto aqui de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 42, que diz assim, ó: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu coloquei só até o versículo 42 por causa do espaço aqui, né? Que eu queria colocar a imagem também, mas nós já sabemos a resposta de Jesus. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, de fato, esses dois que estavam crucificados com Jesus eram malfeitores, né? Eles realmente cometeram crimes. Eles estavam lá porque eles mereciam. No entanto, teve um deles que reconheceu que Jesus não fez nenhum mal. Teve um deles que reconheceu que Jesus era o Salvador. Então, aqui nós temos uma salvação garantida, baseada na fé. Ele não precisou batizar, ele não precisou passar por discipulado, não precisou nada disso. Não estou falando que não é necessário, tá? Não é esse o caso. Tá? A pessoa tem que aceitar Jesus como Salvador e, claro, se batizar, passar um discipulado e tudo mais. No entanto, né, nesse caso aqui não deu tempo e a salvação estava garantida para ele. Ele creu em Jesus e naquele momento ele já foi com Jesus para o paraíso. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, versículo 12, confirmando que ele foi contado com os transgressores. Então, a profecia de Isaías lá no Antigo Testamento deixa bem claro que Jesus, né, estava ali entre os malfeitores, entre os transgressores, que representa nós, né? Ali está a humanidade ao lado de Jesus. De um lado tem aqueles que rejeitam, do outro lado tem aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Tópico 2.2, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. Então, assim, tudo que Jesus passou até chegar ali na cruz fez com que ele ficasse muito desidratado, né? O chicoteamento, derramou muito sangue, a coroa de espinhos também. Então, isso fez com que ele realmente sentisse sede como uma necessidade humana. Então, aqui está Jesus, um ser humano, né, realmente tendo essa necessidade de água. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecido pelos soldados romanos. Então, aqui entra uma certa polêmica, né? Qual seria o objetivo desse vinagre? Alguns dizem que era para prolongar a morte, o objetivo era que a pessoa tomasse aquilo ali e ficasse mais um tempo ali sofrendo na cruz. Outros dizem que era para aliviar a dor da morte. Nós não sabemos de fato qual seria o efeito e diz que Jesus tomou e logo em seguida ele expirou, no caso ele entregou o Espírito, né? Então, ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final como homem se aproximava. Então, de fato, Jesus entende, né, que está chegando o fim. Né? Quando ele pede essa água, né, é porque logo em seguida, né, ele vai entregar o Espírito. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. A obra de Jesus estava concluída. Isso aqui é fundamental para a fé cristã. Né? Dizer que está consumado significa que não tem mais nada a ser feito. Dizer que está consumado é dizer que não precisa complementar a obra de Jesus com mais nada. Dizer que está consumado significa que ali na cruz do Calvário Jesus executou o plano de salvação e ponto final. É claro que depois vem a próxima fase, que a gente vai falar no próximo tópico, né, que é a ressurreição, a ascensão aos céus. Mas está consumado, pronto. E é importante dizer isso porque de vez em quando aparece por aí alguma heresia querendo complementar a obra de Jesus. A Igreja Adventista tem uma heresia nesse sentido, né? Quando ela surgiu, foi por causa de algumas previsões da volta de Jesus. Eles diziam que Jesus ia voltar e tudo mais, e Jesus não voltou. E aí a explicação que eles deram, se eu não me engano foi Ellen White, né, que deu essa explicação, se não me falha a memória, né, que na verdade Jesus estava executando ali, finalizando o plano de salvação lá no céu, que lá ele entrou no Santo dos Santos. Eu não lembro detalhes dessa doutrina,
um caso adventista, né, se alguém lembra aí pode deixar nos comentários, mas é uma doutrina adventista que, né, afirma que Jesus, na verdade, naquele ano, acho que 1846, ele estava, né, completando a sua obra de salvação, algo que precisou ser feito lá no céu. Ele entrou no santuário lá no céu. Então, assim, não é que Jesus ia voltar naquela época, mas ele ia completar a sua obra. Isso, para mim, é uma heresia, porque aqui em João 19:30 diz que está consumado. E está consumado, ponto final. Jesus já fez o que tinha que ser feito, não tinha que completar mais nada. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, de fato, Jesus não foi derrotado, ele não perdeu nada aqui, na verdade, aqui ele foi vitorioso, né? Aqui ele cumpriu a sua tarefa. 2.3, o sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado chamado José de Arimateia. Então, José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas que ficava meio escondido, né, por causa da perseguição e tudo mais. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, né, ou seja, era um homem rico, fazia parte do Sinédrio, mas acreditava de fato que Jesus era o Salvador. Então, devido a ele pertencer a esse grupo, né, do Sinédrio, ele teve que esconder a fé dele por um tempo. É bem provável que depois disso ele deixou explícito que ele era um seguidor de Jesus. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então aqui ficou bem claro, né, que ele deixou explícito a sua fé. João capítulo 19, versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, de fato, né, Jesus foi sepultado ainda na sexta-feira, né, antes das 6 horas da tarde, né, porque depois das 6 os judeus não podem trabalhar. Então, Jesus foi sepultado ali no túmulo que pertencia, né, a José de Arimateia. Ele já tinha esse túmulo. Isso aqui é importante destacar, né, porque o túmulo era emprestado, né? Não era algo definitivo. José de Arimateia teve que usar esse túmulo depois, porque ele ficou vazio, como nós sabemos, né? A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, então provavelmente era bem perto, por causa do tempo curto que eles tinham ali para transportar o corpo de Jesus. Amém? Chegamos no tópico 3, que vai falar da ressurreição de Jesus. Vale destacar que tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus é algo muito bem fundamentado. Algumas pessoas gostam de dizer que Jesus não chegou a morrer de fato, que Jesus, né, ele meio que desmaiou na cruz e quando tirou ele, depois ele recuperou e as pessoas pensaram que ele ressuscitou. Isso não faz o menor sentido, porque assim, os soldados romanos, eles iam lá conferir, né, para ver se os que estavam crucificados, né, de fato tinham morrido, né? Voltei um pouco o slide aqui só para mostrar a imagem da crucificação. E se eles chegassem lá e a pessoa não tivesse morrido, eles quebravam as pernas com uma marreta. E alguém pode pensar, nossa, que cruel, mas sim, de fato é muito cruel, né? Eles faziam isso, né, justamente para aumentar a dor, a tortura, né? E também quando quebrava as pernas com a marreta, derramava sangue, né, e a pessoa morria mais rápido, e a perna quebrada evitava que a pessoa empurrasse o corpo para cima. O corpo ficava pendurado um pouco mais e a pessoa morria de asfixia, no caso ela não conseguia respirar. A ideia era essa, né, porque assim, ao ficar pendurado na cruz, a pessoa conseguia se sustentar um pouco e respirava. Ela subia e respirava um pouco. Isso, claro, doía as costas, né, passava ali na madeira e tudo mais, mas a pessoa conseguia se manter vivo, né, que é uma certa tendência do ser humano a permanecer, né, vivo por mais tempo ali, né? Então, assim, por mais que fosse algo, uma tortura, né? Então, a cruz realmente era muito sofrido, né? Então, ao quebrar as pernas, fazia com que morresse logo na hora. Só que, quando chegaram diante de Jesus, Jesus já estava morto. E, para garantir isso, eles furaram ali do lado de Jesus e derramou água e sangue. Então, isso mostrou que, de fato, Jesus tinha morrido. Então, Jesus não ficou, assim, uma morte aparente, como algumas pessoas gostam de dizer. Nada disso. Jesus, de fato, morreu. E quando Jesus ressuscita e aparece às pessoas, a gente vai falar agora no próximo tópico da ressurreição de Jesus, né? O tópico 3, né? A ressurreição de Jesus, que a gente vai detalhar agora. Assim, Jesus aparece saudável, né? Jesus aparece como uma pessoa que realmente ressuscitou, né, com um corpo novo.
ele deixa as marcas da crucificação para mostrar aos discípulos, mas não tinha necessidade daquelas marcas. Aquele ali foi opcional. Não sabemos se essas marcas continuam até hoje, talvez sim, por opção, mas Jesus tem um corpo glorioso. E aí essa teoria que diz que Jesus só desmaiou na cruz, ela não faz sentido porque Jesus deveria aparecer então todo dilacerado, todo cortado, enfim, né? Jesus não aparece assim, ele aparece saudável, com um corpo glorioso. Então, de fato, ele ressuscitou. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um trecho de um livro chamado Examine as Evidências. É um livro muito bom que, enfim, fala de várias evidências que a Bíblia é verdadeira, e uma delas, né, é sobre a ressurreição de Jesus, as evidências da ressurreição. Vale a pena ler esse material. É algo muito bom mesmo. Tem um livro sobre esse tema também, somente sobre esse tema. Então é muito bom você estudar, né? Tem várias evidências que a gente vai falar aqui durante esse tópico. 3.1, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, que é domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, verso 2. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Há quem diga que a remoção da pedra acontece para que as pessoas entrem no túmulo e vejam que Jesus não está lá. Porque no corpo glorioso que Jesus ressuscitou, não tinha necessidade da pedra ser removida. Ele sai do túmulo sem a remoção da pedra. Isso aqui é uma teoria, não está na Bíblia, mas é assim natural que nós tenhamos essa interpretação, porque tem um momento que Jesus entra na sala que os discípulos estão e lá está fechado porta e janela. Não tem como Jesus entrar, de alguma forma ele atravessa a parede, né? Então isso está registrado mais na frente, na ressurreição de Jesus. Então assim, é bem provável que Jesus tenha saído do túmulo com a pedra fechada, né? Enfim, pode ser que também o anjo abriu e Jesus saiu, não tem problema, tá? O importante aqui é que ele ressuscitou. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. Vale destacar que essa pedra não poderia ser removida pelos discípulos, porque assim, ela estava selada com o selo do imperador, não podia ser removida. Quem removesse aquilo ali era digno de morte. Tinha vários soldados vigiando ali. Então assim, soldados vigiando, o selo do imperador. Se por acaso um soldado fugisse dali, ele poderia ser morto. O soldado não podia fugir, tá? Ele poderia ser condenado à morte. Então, assim, para um soldado fugir, de fato ele viu algo diferente. Ele viu esse anjo. Tá? Para que um soldado romano fugisse daquele túmulo, ele tinha que ver algo sobrenatural. E tinha que fugir todo mundo, porque a história tinha que bater com todos. Tá? Em todos os soldados tinha que contar a mesma história. O que aconteceu com eles, não sabemos. Se eles foram condenados, sofreram alguma penalidade, não sabemos. Mas eles tiveram que fugir. Então, eles não iam fugir por qualquer coisa. Eles não iam fugir porque os discípulos chegaram lá para roubar o corpo de Jesus. Então, assim, se eles fugiram, se o selo foi quebrado, é porque aconteceu de fato algo sobrenatural. Tá? O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, todos que visitaram o túmulo viram que ele estava vazio. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Observe que as mulheres é que viram que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres que tiveram esse testemunho. E naquela época, o testemunho de uma mulher não era válido. O testemunho de uma mulher tinha que ser confirmado com um homem. Então, se por acaso o escritor, no caso os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se eles estivessem inventando uma história, se eles estivessem criando uma história fictícia para que o povo da época acreditasse que Jesus ressuscitou, eles não iam colocar mulheres como testemunhas, eles iam colocar homens. Entendeu a lógica aí? Vamos supor que algum escritor daquela época quer escrever uma história mentirosa para enganar o povo. E eles vão colocar que a pessoa viu algo acontecendo. Essa pessoa seria um homem. Porque se colocar que é uma mulher, ninguém vai acreditar. O testemunho de uma mulher não é válido. Então, isso mostra que, de fato, a história é verdadeira. Eles não estavam escrevendo uma mentira. Eles não estavam escrevendo algo para convencer as pessoas aleatoriamente. Não, eles estão mostrando a verdade. Quem viu foram as mulheres? Foram as mulheres. Então, vamos colocar que foram as mulheres. Quem quiser acreditar, que acredite. Mas o testemunho aqui é das mulheres. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido tirada. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo
estava vazio. Então isso aqui mostra que de fato Jesus ressuscitou. 3.2, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Então observe que, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a Bíblia como um todo, a nossa fé deve estar fundamentada na vida de Jesus como um todo, do nascimento até a sua ascensão aos céus. Nós temos que crer que Jesus nasceu, viveu uma vida de santidade, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e subiu aos céus. Se você nega qualquer um desses pontos, a sua fé é vã. Não faz o menor sentido crer. Então Paulo enfatiza aqui a ressurreição. Se você nega a ressurreição, a nossa fé é vã. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. Existem várias, claro, mas ele destaca duas aqui. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João capítulo 20, versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então está bem claro aqui que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso está bem claro, no caso aqui, o próprio Jesus diz isso. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. João capítulo 20, versículos 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então Jesus de fato ressuscitou. As mulheres verificaram isso, depois os homens verificaram isso, no caso que seguiam Jesus, os discípulos aqui. Enfim, várias evidências. Se você ler o material que eu deixei disponível, dá uma pesquisada, você vai ver que tem mais de 20 evidências de fato que Jesus ressuscitou. Vamos lá. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Então, assim, de fato, Jesus aparece para ela, Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Então, Jesus, de fato, conversa com ela, fala que está vivo e pede para comunicar aos discípulos. 3.3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Então, de fato, Jesus apareceu para os discípulos de forma direta. Então, Maria Madalena contou, falou que viu Jesus e tudo mais. Jesus aparece ali para os discípulos, como eu já comentei anteriormente, ele entra numa casa, num local lá que eles estão, que está com a porta fechada, com a janela fechada, e lá está Jesus. Ele surgiu no meio deles. Paz seja convosco. Em outras ocasiões, Nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão aos céus. Então, Jesus apareceu em várias ocasiões para os discípulos. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Então, mesmo depois que Jesus ressuscitou, ele realiza esse milagre. João capítulo 21, versículo 6. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-la, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então tem esse milagre da pesca maravilhosa, Jesus, depois que ressuscitou, vai à praia comer peixe assado, Chega lá, não tem peixe, tem o milagre lá da pescaria. Depois, quando eles chegam na praia, Jesus já está com pão e peixe ali, o peixe já está assado. Enfim, Jesus está ali com os discípulos, depois que ele ressuscitou. De certa forma, Jesus está preparando eles para essa nova caminhada, O ato dos discípulos aqui de voltar a pescar indica o desânimo que eles estavam, Eles estavam desanimados, Jesus morreu e tal, aquela coisa toda, estavam desanimados, voltaram a pescar, E Jesus se encontra novamente com eles, e vai motivá-los aí
né, a fazer a obra, né, abandonar isso aí. Não, vocês foram chamados para serem pescadores de homens. Abandone isso aí. Jesus vai tratar com Pedro sobre esse tema. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tema nessa lição. Muito provavelmente na última lição a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vai falar de Tomé também, enfim. E vale destacar que a gente está terminando a revista, né? Já estamos preparando material para o próximo trimestre, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Vamos lá. Vamos aqui para o último slide, né, antes da conclusão, que diz assim: seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Então eles viram Jesus ali e realmente não tem como permanecer incrédulo, e a partir daí eles começaram a pregar o evangelho. Nós acreditamos no testemunho dos apóstolos. Nós acreditamos que o que eles escreveram, o que eles viveram é verdadeiro. E é nisso que está fundamentado a nossa fé. A nossa fé é fundamentada no testemunho dos apóstolos. É sobre esse tema que Paulo trata mais na frente. A gente vê também, acho que em Atos dos Apóstolos, a gente vê falando sobre isso, né? O que eles viram, o que eles viveram, o que eles escreveram, a gente acredita que é verdadeiro, que de fato Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e por meio do seu sacrifício, da sua ressurreição, nós alcançamos a salvação. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Aqui nós temos uma conclusão que resume bem o que nós estudamos durante a aula, que nós temos esperança na ressurreição do corpo, temos esperança aí que um dia Jesus vai voltar, que nós teremos um corpo glorioso. No entanto, isso só é possível porque um dia Jesus ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição, e de fato a nossa fé está fundamentada nele, na sua obra, em tudo que ele fez, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Então nós temos que crer em Jesus como Salvador, na obra completa que ele realizou. Ele disse: está consumado, a obra está completa, não tem nada que ser complementado aí. Basta você crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Chegamos aqui no final da nossa aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Alguns irmãos reclamam que eu passo rápido as perguntas, mas é porque tem na revista, enfim, eu suponho que você tenha a revista para verificar as perguntas. Temos o nosso site, ebedenfoco.com, temos o nosso WhatsApp também, que você pode mandar mensagem sempre que precisar. Na descrição do vídeo tem as informações aí do WhatsApp, do site, do aplicativo, das redes sociais. Tudo que você precisar, você pode falar conosco. Temos o nosso aplicativo que você pode baixar. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.